Se você acha que a França não é a principal favorita para a Copa, você pode estar cometendo um grande erro. Porque essa geração da seleção francesa não é só forte. Ela tem os melhores jogadores do mundo em cada posição. Nesse vídeo, você vai saber o porquê a seleção francesa vai assustar o mundo do futebol na Copa de 2026. A França tem simplesmente um dos elencos mais completos do mundo. É jogador de alto nível em praticamente todas as posições. No ataque, velocidade, técnica e decisão. No meio, força física, inteligência e intensidade. E na defesa, monstros físicos e técnicos, jogadores experientes que já sabem jogar Copa. E o mais absurdo, muitos desses jogadores ainda são muito jovens e ainda nem estão no auge. Ou seja, além de fortes, eles ainda têm margem para evoluir. Não é só talento. A França entra em campo com mentalidade de quem já sabe ganhar. Eles não sentem pressão como outras seleções. Já estão acostumados com jogos grandes, finais, decisões. E isso em Copa do Mundo faz muita diferença. O maior problema para quem enfrenta a França é simples. Eles conseguem decidir o jogo a qualquer momento. Muito por conta de seus jogadores. Não importa se estão jogando mal. Mas calma, não é um time perfeito. A França às vezes oscila durante os jogos e pode depender muito de jogadas individuais. Quando a gente compara com outras seleções favoritas, poucas têm tanta profundidade de elenco quanto a França, e isso, em uma competição curta como a Copa, pesa demais. Para mim, a França chega como a grande favorita, e se jogar o que pode, tem tudo para ser campeã do mundo. Primeiro, vamos falar sobre o elenco. O ataque da seleção francesa é, sem exagero, um dos mais assustadores do futebol mundial atualmente, se não for o mais. E o mais impressionante não é só a qualidade, e sim a variedade de estilos que a França tem à disposição. Tudo começa com Kylian Mbappé, o jogador do Real Madrid, que é simplesmente o jogador mais decisivo desse ataque. Extremamente rápido, letal e acostumado com grandes jogos. É só ver o que ele fez na última final de Copa. Ele é o tipo das que ele vem forte para mais uma Copa, mas a França não depende só dele. Ousmane Dembélé, craque do Paris Saint-Germain, o atual bola de ouro, é o jogador imprevisível. Dribla com as duas pernas, quebra linhas e bagunça qualquer defesa. É aquele tipo de ponta que ninguém consegue prever o que vai fazer. Outro nome que cresce muito é Olise, atualmente brilhando no Bayern de Munique. Se destaca por ser um ponta armador, ele traz criatividade, visão de jogo e muita qualidade no último passe. É um jogador mais técnico que pensa o jogo e ajuda a organizar o ataque. Diferente de outros pontas que dependem apenas da velocidade, Olise usa o controle de bola e a agilidade, acelera e desacelera o jogo, e é um grande garçom. Barcola, do Paris Saint-Germain, é velocidade pura pelas pontas, sempre buscando um contra um. Um ótimo ponta que vem a ser uma excelente reserva. Já Désiré Doué, também do PSG, é um talento emergente, com muita habilidade e personalidade mesmo sendo jovem. Mesmo tão novo, já é muito bom jogador, tem 2 gols em final de Champions e é uma das 3 maiores promessas do futebol mundial, ao lado de Lamine Yamal e Estevão. Mas cá entre nós, Doué e Lamine Yamal já são realidades. Outro nome interessante é Ryan Cherki, camisa 10 do Manchester City. Ele é aquele jogador diferente, criativo, que consegue inventar jogadas onde ninguém espera. E assim como o Dembélé é ambidestro e pode ser um fator surpresa importante. E ainda tem Hugo Ekitike no Liverpool, que oferece presença diária, mobilidade e opção como referência ofensiva. Pode jogar na esquerda ou centralizado. O que torna esse ataque tão perigoso é justamente isso. Tem velocidade, drible, criatividade e finalização, decisão, tudo ao mesmo tempo. A França pode jogar em contra-ataque com Mbappé, pode trabalhar a bola com Olise, pode quebrar defesas com Dembélé ou apostar na juventude explosiva de Barcola e Doué. São várias as formas diferentes de machucar o adversário. No fim, é um ataque imprevisível, profundo e extremamente talentoso. E se encaixar durante a competição, é o tipo de setor ofensivo que realmente pode assustar o mundo inteiro. O meio-campo da França é um setor que mistura força física, inteligência tática, juventude e experiência, tudo na medida certa. Tudo começa com Aurélien Tchouaméni, do Real Madrid, um jogador jovem com experiência de Copa. Ele é o pilar defensivo desse meio-campo. Forte na marcação, dominante nas disputas físicas e muito inteligente no posicionamento, Tchouaméni é quem dá equilíbrio para o time jogar com liberdade na frente. Ao lado dele, Eduardo Camavinga, também do Real Madrid, traz dinamismo e versatilidade. Ele é aquele jogador que parece estar em todos os lugares do campo, ajudando na defesa, conduzindo a bola e acelerando o jogo quando necessário. Outra joia que vem ganhando espaço é Zaïre Emery, do Paris Saint-Germain. Mesmo muito jovem, ele já demonstra maturidade impressionante, com boa leitura de jogo, intensidade e qualidade tanto na marcação quanto na construção. Koné é mais um nome importante nesse setor. Ele é um volante de muita intensidade, forte na recuperação de bola e essencial para pressionar o adversário. É o tipo de jogador que faz o trabalho sujo e permite que os outros brilhem.
E claro, não dá pra falar desse meio sem citar Kanté. Mesmo mais velho, ele ainda vem forte para mais uma Copa, ele continua sendo referência quando o assunto é marcação, entrega e leitura defensiva. Kanté é aquele jogador que parece estar em dois lugares ao mesmo tempo. Fechando o setor, Adrien Rabiot traz equilíbrio, experiência e presença física. Ele contribui tanto defensivamente quanto no apoio ao ataque, sendo uma peça muito útil taticamente. O grande diferencial do meio-campo francês é a versatilidade. A equipe pode jogar de forma mais defensiva, com vários jogadores de marcação, ou pode acelerar o jogo com atletas mais dinâmicos e técnicos. No fim, é um meio-campo que combina força, intensidade e qualidade e que dá toda a base para que o ataque brilhe. Se esse setor funcionar bem, a França se torna um time extremamente difícil a ser batido. A defesa francesa é mais um setor que mostra por que esse time é tão temido. É uma linha defensiva que mistura força física, velocidade, qualidade técnica e muita versatilidade. Começando pelas laterais, Malo Gusto do Chelsea é um lateral moderno, muito rápido e com grande capacidade de apoiar o ataque. Ele dá profundidade e intensidade pelo lado direito. Do outro lado, Theo Hernandez, infelizmente no Al Hilal, é simplesmente um dos laterais mais ofensivos do mundo. Forte, veloz e muito agressivo no ataque, ele praticamente vira um ponta em vários momentos do jogo. Na zaga, a França tem nomes de altíssimo nível. William Saliba, do Arsenal, é extremamente seguro, elegante e consistente, dificilmente erra e passa muita confiança. Ao lado dele, o Upamecano do Bayern de Munique traz imposição física e força nos duelos. É aquele zagueiro que ganha no corpo e intimida os atacantes. Outro nome importante é Konaté, do Liverpool. Muito forte, rápido e dominante no jogo aéreo, ele é uma peça fundamental contra times que abusam de bolas longas. Já o lateral do Barcelona, Jules Koundé, apesar da fase atual, oferece versatilidade, podendo atuar tanto como terceiro zagueiro quanto lateral. Além disso, tem ótima saída de bola, ajudando na construção do jogo. E não dá para esquecer de Lucas Hernandez, que traz experiência, raça e solidez defensiva. É aquele tipo de jogador que se entrega em todos os lances e fortalece o sistema como um todo. O grande diferencial da defesa francesa é o equilíbrio. Eles conseguem ser sólidos atrás sem abrir mão de apoiar o ataque, principalmente com os laterais. Além disso, é uma defesa rápida, algo essencial no futebol atual, capaz de lidar tanto com contra-ataques quanto com pressão alta. No fim, é um sistema defensivo completo, com várias opções de alto nível. E quando você junta isso com um meio-campo forte e um ataque letal, fica claro o porquê é o melhor elenco do mundo. O setor de goleiros da seleção francesa mantém o mesmo nível alto do resto do time, qualidade, segurança e confiança em momentos decisivos. O principal nome é Mike Maignan, um goleiro completo e moderno. Rápido nas reações, muito seguro nas defesas e com excelente jogo com os pés, ele se encaixa perfeitamente no futebol atual. Maignan não é só um pegador de pênaltis ou um bom reflexo, ele participa da construção das jogadas, ajuda a defesa a sair jogando e transmite muita liderança dentro de campo. Ao lado dele surge Lucas Chevalier do Paris Saint-Germain como uma opção jovem e promissora. Mesmo com menos experiência, ele já demonstra muita qualidade, com boas defesas, posicionamento sólido e personalidade para jogos grandes. O interessante é que a França consegue unir segurança e renovação também no gol. Tem um titular consolidado, confiável e ao mesmo tempo uma nova geração preparada para assumir quando necessário. A França está muito bem servida em todas as posições e ela chega para a Copa do Mundo com um argumento muito forte: o melhor elenco do planeta. No gol, segurança. Na defesa, força e velocidade. No meio-campo, equilíbrio e intensidade. E no ataque, jogadores decisivos que podem resolver qualquer jogo em segundos. Não existe um setor fraco na França e isso é algo raro no futebol de seleções. Outro ponto que assusta é a profundidade do elenco. A França não tem apenas 11 bons jogadores, tem praticamente 2 times de alto nível. Se alguém se machuca ou está em má fase, entra outro jogador de elite sem queda de desempenho. Em uma competição curta e intensa como a Copa, isso faz uma diferença enorme. Além disso, existe a mistura perfeita entre juventude e experiência. Jogadores jovens chegam com fome, velocidade e ousadia, enquanto os mais experientes trazem calma e maturidade em momentos decisivos. Esse equilíbrio torna o time muito difícil de ser abalado, mesmo sob pressão. Mas talvez o mais assustador seja o conjunto de tudo isso. A França não depende de uma única estrela, não depende de um único estilo de jogo e não depende de um único momento. É um time completo. A seleção francesa chega para essa Copa do Mundo com um nível de motivação diferente, talvez um dos maiores entre todas as seleções. Isso porque esse elenco carrega 2 experiências muito fortes, a glória e a frustração.
Na Copa do Mundo de 2018, a França conquistou o mundo. Foi um time dominante, cheio de talento, que mostrou maturidade e levantou o troféu com autoridade. Aquela conquista colocou muitos desses jogadores no topo do futebol mundial. Mas na Copa do Mundo de 2022 veio um dos momentos mais marcantes e dolorosos. A França chegou novamente à final, mostrou força, lutou até o fim, mas acabou ficando com o vice. Uma derrota que não diminui o time, mas que deixa uma marca. E é exatamente essa combinação que torna a França tão perigosa. Eles sabem o gosto de ser campeões e também sabem o que é perder no último passo. Isso cria um nível de fome e determinação muito maior. Hoje, a seleção entra em campo mais preparada, mais madura emocionalmente, mais experiente em jogos grandes e mais consciente do que precisa ser feito para vencer. Os jogadores mais jovens evoluíram, ganharam bagagem. Os mais experientes entenderam ainda mais o peso de uma decisão. Não é mais um time que só tem talento, é um time que sabe lidar com pressão. E em uma Copa do Mundo, isso pode ser o diferencial. Agora, quando se fala em favoritismo para a Copa do Mundo, duas seleções sempre aparecem, França e Espanha, mas hoje a seleção francesa de futebol leva vantagem e existem motivos bem claros para isso. O primeiro é o poder de decisão. A França tem jogadores que resolvem jogos sozinhos, mesmo quando o time não está bem. É o tipo de seleção que pode passar 70 minutos sem brilhar e decidir em um único lance. Em Copa do Mundo isso é essencial. Já a seleção espanhola de futebol depende muito mais do coletivo funcionando perfeitamente. É um time extremamente técnico, organizado, mas que às vezes sofre quando enfrenta defesas bem fechadas ou jogos mais físicos. Outro ponto importante é a variedade de estilos. A França consegue jogar de várias formas, no contra-ataque, com intensidade física, explorando velocidade ou até controlando o jogo quando precisa. A Espanha, por outro lado, costuma seguir um estilo mais definido, baseado em posse de bola e controle, o que pode ser previsível contra certos adversários. Também tem a questão da experiência em decisões. A França vem de uma conquista na Copa do Mundo de 2018 e um vice na de 22. Ou seja, é um time que está constantemente chegando nos momentos mais importantes. A Espanha tem um elenco talentoso, mas mais jovem e com menos vivência em finais de Copa. Além disso, o elenco francês oferece algo que poucos times têm: profundidade absurda. Mesmo com mudanças ou lesões, o nível se mantém alto. Isso dá uma vantagem enorme em uma competição longa. No fim, a diferença é essa: a Espanha encanta, mas a França decide. E em Copa do Mundo, quem decide mais, vence. O que você pensa sobre isso? E aí, você acha que a França vai levar a Copa? Ou tem outra seleção mais forte? Comenta aí, deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos como esse.